microplásticos, esses pequenas partículas de plástico que estão presentes em nossa água potável, sangue e até em regiões da Terra consideradas intocadas. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil, e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Microplásticos estão praticamente em todos os lugares. Esses minúsculos pedaços de plástico poluente com menos de 5 milímetros de diâmetro já foram encontrados em sangue, leite materno e placenta. Sim, eles estão na água que a gente bebe e no ar que a gente respira. Mas também já foram encontrados em regiões do planeta que poderíamos pensar nunca terem sido tocadas, como nos Pirineus franceses, Galápagos e até na Fossa das Marianas. Agora, mais recentemente, descobrimos que o processo de reciclagem ele pode liberar toneladas de microplásticos no meio ambiente. Agora, Camila, frente a esse cenário que eu diria até assustador, a gente já sabe o que esses microplásticos podem causar nos nossos organismos? Realmente assustador, Laura, e a resposta é que a gente não sabe. Mas cientistas já começaram a construir um panorama de seus possíveis efeitos a partir de estudos iniciais com animais e aglomerados de células. Recentemente, um novo estudo que trata do impacto que os microplásticos podem ter em nossas células imunológicas foi publicado. É muito difícil realizar esse tipo de pesquisa com pessoas. Para começo de conversa, não é possível injetar, de forma ética, pequenos pedaços de plástico em alguém. Assim, os pesquisadores observaram as células em uma placa. Especificamente, eles observaram macrófagos, um tipo de glóbulo branco que mata invasores estranhos e nos ajuda a eliminar células mortas. Thierry Hablood, do Centro Nacional de Pesquisa Científica francês, investigou, junto com seus colegas, como macrófagos respondem a grânulos de poliestireno. Testes revelaram que alguns tipos de macrófago engolem completamente os glânulos de plástico, outros não. As células que se enchem de plástico apresentam um comportamento diferente, sugerindo que talvez não funcionem tão bem para a proteção contra bactérias e outros invasores que possam causar doenças. Hablood e seus colegas mencionaram que microplásticos poderiam ter efeitos mais amplos no sistema imunológico de uma forma geral, bem como na saúde dos tecidos infiltrados pelas partículas. Uma questão que persiste é a do que acontece depois que o plástico entra nas células. Talvez nosso corpo seja capaz de encontrar formas de eliminá-lo, mas caso não seja, esse plástico pode nos acompanhar pelo resto da vida, danificando ou matando as células infiltradas. Jonas, a Camila trouxe essa visão do sistema imunológico, mas quais são as outras consequências, que os microplásticos podem ter para a saúde? Bom, Laura, talvez você se lembre de um artigo recente da MIT Technology Review falando de algumas pesquisas sobre seus efeitos em aves marinhas, por exemplo. Esses pobres animais são expostos com frequência a uma grande quantidade de plástico, porque o lixo tende a boiar no mar, se decompondo de forma bem vagarosa. Nessa situação, pedaços de plástico podem acabar acumulando vários tipos de bactérias, que se agarram às suas superfícies. Aves marinhas que ingerem esses pedaços não só acabam com o estômago cheio de plástico, o que pode levá-las à inanição, como também são expostas a tipos de bactérias que, do contrário, nunca encontrariam. Aparentemente, isso perturba a microbiota intestinal delas. Preocupações semelhantes existem em relação aos humanos. Esses pequenos pedaços de plástico, boiando e voando por todo o mundo, poderiam funcionar como um cavalo de Troia, introduzindo bactérias nocivas resistentes à medicação e seus genes, conforme explicam alguns pesquisadores. Esse é um pensamento extremamente inquietante. À medida que as pesquisas avançam, esperamos descobrir não apenas o que microplásticos fazem conosco, mas também como enfrentar o problema. O pesquisador sênior do Hospital Israelita Albert Einstein, Elder Nakaya, ressalta, em comentário feito a pedido da MIT Technology Review Brasil, que a preocupação com os microplásticos é relevante para a saúde humana. O especialista analisa que, concomitantemente ao avanço nas pesquisas sobre o tema, é necessário também avaliar como reduzir o impacto ambiental para atacar a raiz do problema. De acordo com Nakaya, o fato é que ainda não conhecemos o real impacto dos microplásticos na saúde humana. Eles não são encontrados apenas em áreas esperadas, como cidades, mas também em locais que consideramos intocados. Eles estão em todos os lugares, da água que bebemos ao ar que respiramos. Por isso, embora seja crucial continuar a estudar seus efeitos em nossa saúde, é igualmente importante encontrar maneiras de abordar o problema em sua origem, reduzindo a poluição por plásticos como um todo. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review /assine.
E hoje o nosso convidado aqui no podcast é o Paulo Artacho, que é professor do Instituto de Física da USP. Bem-vindo, professor Paulo. É um prazer falar com vocês, gente. Professor Paulo, a gente falou aqui no artigo sobre os microplásticos e onde a gente pode encontrá-los, né? E aí eu queria que você contasse um pouco sobre como foi esse processo de entendimento e estudo sobre o impacto dos microplásticos, e aqui falando de modo geral. Bom, existem várias questões relacionadas com o meio ambiente que são potencialmente perigosas para a nossa sociedade e que a população em geral não está devidamente, digamos assim, informada. Um dos aspectos são a questão dos microplásticos, né? Outros aspectos, como as mudanças climáticas globais, como a questão da poluição do ar, é muito bem conhecido. Mas tem algumas questões, como microplásticos, como, por exemplo, poluição por remédios, questões, né, químicas, de poluentes químicos persistentes no meio ambiente, que a população não está completamente esclarecida sobre os potenciais perigos. E um deles são os microplásticos, que, na verdade, infestam todo o meio ambiente aquático, terrestre e atmosférico em nosso planeta. Então, já foram encontrados microplásticos em estômagos de pinguins na Antártica, por exemplo, né? E assim por diante. O nosso corpo recebe diariamente microplásticos, alguns deles conseguem ser excretados, outros são assimilados pelo nosso organismo. E isto, evidentemente, tem um potencial importante de impactos na saúde humana e na saúde ecossistêmica em geral. Até falando, professor Paulo, sobre isso que você acabou de trazer do impacto, né, para o corpo humano, porque a gente comentou que a gente, assim, até o momento não se sabe exatamente qual é o impacto desses microplásticos, apesar deles terem sido identificados em sangue, leite materno, placenta. E aí, como é que hoje o status, né, desse conhecimento da relação dos microplásticos e da nossa saúde? Qual é o status atual daquilo que a gente já sabe das hipóteses que estão sendo estudadas? Olha, ainda sabemos pouco, né? É um tema relativamente recente, né? E sabemos poucos dos impactos na saúde, além da detecção. Ou seja, a gente observa microplásticos no sangue das pessoas. Por quê? De onde vem esse microplástico, né? No caso do sangue, por exemplo, você respira essas nanopartículas de plástico. Quando elas vão para o seu pulmão, essas partículas têm um tamanho da ordem de 2 a 10 nanômetros. Então, elas têm acesso aos alvéolos pulmonares e dos alvéolos pulmonares eles passam para o sangue, né? Agora, e no sangue, eles circulam por todo o seu organismo, inclusive pelo cérebro, né? Eles têm o potencial de causar, por exemplo, microderrames em qualquer organismo nosso, no fígado, no baço, no cérebro e assim por diante. E, portanto, nós temos que reduzir a exposição a esses microplásticos o mais possível. Então, até falando sobre esse ponto que você acabou de trazer, como é que a gente pode enfrentar esse problema, né? É simplório a gente falar que a gente deve, por exemplo, banir, né, todos os tipos de plástico. Já existe alguma recomendação nesse sentido, tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente, do que deve ser reduzido, de que tipo de material deve ser utilizado? A gente tem hoje alguma expectativa nesse sentido de mudança, né, tanto de hábito quanto de produção? Olha, não temos uma política para lidar com isso, infelizmente, né? Existe uma política de reciclagem de plásticos, né, em geral, não só de microplásticos, há mais de 10 anos, mas ela é um fracasso total. Ou seja, a fração do plástico que a gente produz em relação ao que é reciclado, isso varia certamente de país para país, mas nunca é mais do que 5%, né? Ou seja,
a maior produção de plástico acaba nos oceanos, acaba nos aterros sanitários, é reciclado, né, no meio ambiente como um todo, causando danos enormes, particularmente nos oceanos, que é o repositório final da maior parte desses plásticos. Então, todo mundo já viu, por exemplo, o estômago de peixes cheios de resíduo de pesca, cheio de resíduos de garrafa PET e assim por diante. A solução para isso? Por incrível que pareça, né? Se vocês lembrarem que há 20 anos atrás o Brasil, por exemplo, baniu o uso de sacolas plásticas em supermercado, e com isso a indústria produziu plásticos que são biodegradáveis, né? Você percebe que se tivermos políticas públicas obrigando as indústrias petroquímicas a produzirem plásticos biodegradáveis, já temos tecnologia para isso. Mas a parte triste dessa história é que o setor produtivo, ou seja, as indústrias, só se mexem quando efetivamente são obrigadas pelo poder público. Quer dizer, então, é fundamental a gente promover uma maior conscientização do lado das indústrias dos danos que elas estão causando ao meio ambiente, não só na questão dos microplásticos, mas na questão dos plásticos em geral. E um ponto importante é que quem paga pela remediação dos produtos, por exemplo, desses plásticos todos jogados no meio ambiente, quem paga é o poder público, quem paga são os cidadãos. E a pergunta é correto isso? Ou seja, enquanto a indústria petroquímica lucra trilhões de dólares produzindo plásticos, quem cuida da remediação dos danos deste plástico no meio ambiente acaba sendo a população em geral. Isso, obviamente, é injusto, não é sustentável mesmo a curto prazo, e nós precisamos de políticas públicas nesse sentido. E, professor, qual é o impacto, né, da reciclagem, de modo geral, porque a gente acaba falando muito da reciclagem? Tem alguma relação entre reciclagem e liberação de microplástico especificamente? Esses processos, eles estão relacionados? Não com a reciclagem em si, né? Mas a reciclagem poderia reduzir em muito a poluição plástica no planeta como um todo, né? E a gente tem que ter padrões mínimos de exigência em relação à quantidade de material sendo reciclado. Por exemplo, um exemplo óbvio disso são as cápsulas de café Nespresso, por exemplo, que até 5 ou 6 anos atrás não havia qualquer programa de reciclagem dessas cápsulas de alumínio, que eram utilizadas bilhões de vezes todo dia no planeta como um todo, né? Agora, há legislação para isso, e com isso as indústrias reciclam 70%. Então você vê que as indústrias só se mexem quando são obrigadas efetivamente pelo poder público a tomar medidas para preservar o meio ambiente, tanto na questão da reciclagem do alumínio, quanto na questão da reciclagem de plásticos em geral. E estamos muito atrasados na proteção ambiental, na questão da reciclagem do plástico como um todo. E, professor, quando a gente olha para o futuro, né, a gente já sabe, então, apesar de ainda ter alguma dúvida, né, desse impacto dos microplásticos nos seres humanos, enfim, a gente vê muito debate de discussão sobre a questão do meio ambiente, mas quando a gente olha para frente, né, existem projetos ou de criação de tecnologias para a redução desses microplásticos, ou desenvolvimento de materiais que possam vir a substituir, porque aí a gente está falando de tudo, né? Do meio ambiente, de alimentos, de tudo que a gente usa que envolve plástico, de produto, né, para pele, medicamentos, enfim. Dentro de todo esse contexto, o que a gente pode esperar quando a gente olha para o futuro? Olha, veja, a ciência está aí para resolver problemas como esse. Então, eu acho que se for colocado esta questão para ser resolvida, desenvolvendo novos materiais, desenvolvendo novas tecnologias, eu posso te garantir
que nós podemos desenvolver alternativas para a substituição de plásticos em vários setores. Em alguns setores é mais fácil, outros setores pode ser muito mais difícil, né? Mas, com certeza, a ciência, a indústria e a sociedade pode encontrar soluções para problemas como essa questão da poluição plástica no mundo como um todo, né? Agora, nós precisamos de governos que realmente levem em consideração as necessidades ambientais mais do que os interesses econômicos das indústrias. Então, é muito importante que a gente tenha políticas públicas de proteção da saúde humana, da saúde animal e do meio ambiente como um todo. Perfeito, professor Paulo. Eu queria agradecer a sua participação aqui no podcast. Acho que a gente, né, tem esse entendimento hoje muito do meio ambiente, mas como a gente falou antes, a saúde, a gente já está identificando, né, esses impactos e, né, essa questão das políticas públicas que você trouxe. Então, como é que a gente pode aliar a tecnologia, né, junto com uma ação mais imediata, né? Então, as pesquisas de tecnologias de produtos, enfim, substâncias, ou que possam combater, ou que possam, né, de alguma forma reduzir, mas substituir, mas ao mesmo tempo esse trabalho de política pública pelo meio ambiente, também pela nossa própria saúde. Sim, sem dúvida nenhuma. Obrigada, professor. Muito obrigado, gente. É sempre um prazer falar com vocês, tá? Agora, antes da gente terminar, o próprio acervo da Tech Review, ele traz alguns contrapontos com relação ao uso do plástico, né? O que as matérias internacionais elas falam, que é até simplório a gente dizer que a gente deve banir todos os tipos de plástico, mas que talvez fosse bom se a gente conseguisse revolucionar a forma como a gente faz o processo de reciclagem. Então, os artigos internacionais, eles trazem uma opinião no sentido de que os plásticos, eles podem ser as invenções mais úteis até do século XX. Então, eles foram fundamentais na medicina, desde seringas, bolsas intravenosas, lente de óculos, né? São parte integrante da eletrônica, o que torna possível o uso de telefones, os computadores que hoje são mais leves e até mais baratos. E também na questão de tornar os veículos elétricos mais práticos, porque a redução do peso ajuda a aumentar a distância que eles podem percorrer com carga de bateria. Então, de um modo geral, a reflexão que esses artigos da MIT Technology Review eles trazem é que os plásticos eles reduziram os custos em todas as indústrias e salvaram vidas, né? O que ajuda a explicar por que eles estão por toda parte. Mas é sempre importante dizer que eles são um desastre ambiental, climático e de saúde pública. A gente tem a queima de plástico, que é até uma prática comum nos países em desenvolvimento, né? O que pode produzir fumaças tóxicas e prejudicar a vida de pessoas mais vulneráveis, né? A prática também produz emissões de gases, como do efeito estufa, embora essas emissões sejam provavelmente menos significativas do que as produzidas pela produção de plástico. Então, uma grande parte da sociedade ela passou a depender totalmente do plástico para uma ampla gama de utilizações, porém, muitas pessoas são grave e consistentemente prejudicadas pela sua utilização. Mas, Lara, é uma verdade que a gente não vai se livrar dos plásticos tão cedo, né? Então, a gente já viu que eles estão por toda parte e estão enraizados em nossas vidas por todos os exemplos que você trouxe aqui. Então, se a gente puder tomar medidas para reduzir, né, o uso gratuito de plásticos, isso já vai ser um grande começo. E nesse momento a gente pode trazer aqui para os nossos ouvintes que existem grandes negociações em curso sobre um potencial tratado da ONU sobre plásticos. As nações elas concordaram em iniciar essas negociações sobre um tratado no início de 2022 e essas negociações já começaram a acontecer, mas provavelmente vai demorar ainda até 2024 para que esse tratado seja concluído e a gente ainda não sabe todos os detalhes, embora se tenha falado em limites de produção, bem como em mais restrições sobre o que pode ser incluído nos plásticos também. Os limites relacionados à quantidade de plástico que as nações produzem provavelmente não serão suficientes para resolver esse problema, então a gente precisa encontrar formas de reinventar a reciclagem do plástico, como você já trouxe aqui também, e
e ver como que a gente poderia desempenhar um papel importante na redução dos impactos negativos do plástico. A maior parte da reciclagem de plástico hoje ela depende de técnicas térmicas e mecânicas, o que significa basicamente derreter os plásticos e reformar esses plásticos. Isso acaba funcionando bem em alguns casos, mas pode levar a um produto de qualidade inferior ao inicial. E é por isso que quase nenhuma garrafa plástica de água coletada para reciclagem ela é transformada em novas garrafas de água. Em vez disso, uma pequena fração acaba sendo reciclada e é normalmente usada para fabricar outros produtos, como tapetes, em alguns casos. Então, no futuro, novas abordagens como a reciclagem química e biológica podem resolver alguns desses problemas. A gente está chegando ao final de mais um episódio. Eu queria reforçar o meu convite para você conferir a nova edição digital da revista da MIT Technology Review Brasil, que é justamente sobre saúde. Vai lá em mittechreview.com.br/cine para entrar na nossa comunidade. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.